Boa tarde, turma. Passando para mais uma aula. Nós estamos agora na aula para o dia 25 de maio, que é hoje, né? A turma do 7º ano. Aula de língua portuguesa da professora Janete. E hoje nós vamos estar falando de adjetivo. Calma, gente, calma. Eu sei que vocês do outro lado estão dizendo de novo, não aguento mais adjetivo. Voltar para morfologia. Então, qual é o meu objetivo? Eu sei que nós já estamos em sintaxe, mas eu preciso estar fazendo essa relação e voltando muitas vezes para a morfologia por conta de detalhar algumas questões que não deu tempo de ficar muito claro quando nós trabalhávamos o assunto da morfologia. E sempre a gente vai estar fazendo essa volta necessária, né? Para esclarecer a função dessas palavras, dessas classes de palavras lá na sintaxe. Então, hoje nós vamos falar de adjetivo, não para repetir o que a gente já viu nas aulas anteriores. A gente vai falar de valor semântico, nós vamos falar também da flexão do grau. E, para tanto, saúde, fiz errado, era assim, mas já foi. Que bom que estão só 2 pessoas aqui longe uma da outra, eu tenho álcool em gel para higienizar as mãos. Mas vamos lá. Então, o adjetivo é aquela classe de palavra que ela aparece nas orações para modificar o sentido do substantivo ou para acrescentar uma característica. Professora, modificar, quem modifica não é o advérbio? Bom, é por isso que eu voltei lá para adjetivo, para que a gente possa entender, para não fazer confusão, tá? Vocês lembram que quando a gente fala de adjetivo, também tem uma outra classe de palavras que também caracteriza, que é a locução adjetiva? Pois, portanto, é por isso que nem sempre o adjetivo ele vai estar só caracterizando. Às vezes ele vai estar junto do substantivo para modificar o sentido do substantivo, tá certo? E a gente vai já entender como é que o adjetivo também modifica caracterizando, que essa que é o objetivo maior. Então a gente precisa prestar atenção na posição desse adjetivo, porque ele vai carregar, ele vai trazer um valor semântico. Peraí, mas o que é valor semântico? O sentido, o significado que aquele adjetivo vai carregar. Professora, mas quer dizer que o adjetivo ele muda? Claro, gente, de acordo com a posição onde nós vamos colocar, se antes do substantivo ou se depois do substantivo, ele vai trazer um significado para aquela palavra, para aquele adjetivo diferente. Vai ser a mesma palavra, mas, portanto, eles vão ter significados diferentes, por isso semântica. A semântica é a parte da gramática, vocês vão lembrar aí, que se encarrega de trabalhar o significado, o sentido dos termos e palavras. Então, a gente vai estar falando do valor semântico do adjetivo a partir de alguns exemplos que eu já coloquei aqui para vocês no quadro. Então, observem que eu tenho o substantivo e o adjetivo. Olha a posição do adjetivo. Ele está depois do substantivo. Aqui eu tenho o mesmo adjetivo. Agora, observe que ele está antes do substantivo. E quando a gente lê um telefone velho e quando a gente lê um velho telefone, se a gente não prestar atenção, e às vezes as pessoas fazem as atividades, fazem as provas, fazem os testes, e não atentam para esses detalhes, para esses pormenores. Então, é muito importante lembrar, o que a gente tem que lembrar? A posição do adjetivo modifica, não a função da palavra, mas o significado, a semântica, né, daquele termo. Então, vamos aí às ideias. Um telefone velho, né? Um telefone o quê? Será que é um telefone antigo? Será que é um telefone que tem características de já depredado, já, como vocês dizem, baleado, já ultrapassado? É preciso eu entender, no contexto da oração, o que acontece quando o adjetivo vem para depois do substantivo. E o outro termo é um velho telefone. Então, vamos lá aos significados. Quando eu digo um telefone velho, eu estou dizendo um telefone, eu estou falando que o telefone ele é
ele já está desgastado, né, pelo tempo. Ele apresenta características de muito antigo, né? Então, são características voltadas para dar a ideia de que o telefone, ele já está desgastado. Mas, quando eu leio aqui um velho telefone, esse velho não retrata a ideia, a mesma ideia lá. O telefone, ele não está desgastado. Eu já uso ele há muito tempo, eu já tenho ele há muitos anos. E ele pode ter aspecto de novo. Aqui eu estou carregando, trazendo a semântica para essa palavra e trazendo outro sentido, né? Aqui é do tempo que eu já uso ele, que eu tenho ele. Ele pode ter uma aparência de novo, mas o tempo que eu já uso é de bastante, né, tempo. Então, observem as diferenças. Aqui nós temos um outro exemplo. Uma grande mulher ou uma mulher grande. Observem que a posição do adjetivo, ele modificou e quando ele modifica a posição, ele carrega valores semânticos diferentes. Então, vamos trazer para a interpretação. Então, quando eu falo uma grande mulher, eu falo de uma mulher que é valente, uma mulher que trabalha muito, que toma conta do lar e dá conta do serviço fora de casa. Aquela ideia de mulher que é, vamos dizer, admirável pelas suas capacidades, pelas suas, vamos dizer, pela sua força. Então eu digo uma grande mulher, dá conta de tudo. E a gente não usa esse sentido para aquelas mulheres que são vistas como respeitadas pela sociedade, né? Quando a gente diz assim, daquela música do A Unha tá ok, mulher poderosa, não é aquele sentido, não. É o sentido de ser poderosa porque dá conta daquilo que lhe é atribuído enquanto mulher, dá conta do serviço de casa e ainda trabalha fora, cuida do marido, cuida dos filhos. O outro exemplo seria a mulher que apresenta uma força e uma capacidade de se deixar respeitar, né, na sociedade. É essa grande mulher. Já uma mulher grande, a gente pode empregar em dois contextos. Uma mulher robusta, né? Sou uma mulher grande, né? Grande. Ou uma mulher alta, também é uma mulher grande. Observe que o sentido de grande aqui é diferente de mulher grande aqui. Então, vejam, tomem cuidado, porque isso vai causar uma certa incoerência na ideia do teu texto. Porque como o adjetivo é o mesmo, eu posso pensar assim, sendo adjetivo, ele sempre vai caracterizar, então tanto faz eu colocar antes como depois. Então vocês já estão sabendo, cuidado, o que você quer dizer, tá? Com esse adjetivo. Então aí você vai perceber se antes ou se depois que você vai colocar o adjetivo. E esse adjetivo, ele traz uma flexão, né? Uma flexão. Quando eu falo de flexão e eu coloco essa ideia, ó, de vergar, eu estou falando de mudar. Ó, mudar, mudar. A palavra flexão nesse contexto aqui também vem com essa mesma semântica, mudar. Então, quando eu falo de flexão do adjetivo, eu estou afirmando que esses adjetivos que nós usamos no dia a dia, eles precisam, na verdade, eles são diferentes e acabam se adequando a cada contexto. Por quê? Porque no nosso dia a dia, nós podemos dizer, né, falar características diferentes por conta do próprio indivíduo, do próprio sujeito, da própria coisa, tá? Que se apresenta. Por exemplo, eu posso olhar para uma mulher macérrima, eu posso olhar para uma mulher que tem um corpo escultural, alta, que pela sociedade foi determinado aquela característica de mulher muito bonita, porque a sociedade ela sempre coloca isso. Eu particularmente acho errado, né? Mas isso é uma outra questão. Só é bonita se for alta, loira, cintura fina, quadril e tal, e tal, e tal. Isso é uma condição que a sociedade impõe como beleza pra gente. O que isso tem a ver com a posição, com a flexão do adjetivo? Tem tudo a ver. Por quê?
Porque eu posso dizer, né, olhar essa mulher e olhar uma outra mulher mais baixa, que também tem um corpinho escultural, por ela ser mais baixa, eu digo assim, essa mulher é bonita. Mas eu olho aquela outra mais alta, essa mulher é bonitona. Observe que a gente pode caracterizar de maneiras diferentes. Eu posso dizer essa mulher é magra, essa mulher macérrima, já é exageradamente, não é? Exageradamente magra. Então, observe como no contexto o adjetivo, ele vai se apresentar de maneiras diferentes. Olha a flexão aí. Flexão está nessa ideia, mudar. E isso porque a língua portuguesa ela é vasta e a gente precisa estar adequando essa quantidade de palavras, no caso, características, né, que são os adjetivos, para fazer essa flexão. E é por isso que no grau do adjetivo, que só lembrando, é a única classe de palavra que concorda em tudo com o substantivo, em gênero, em número e grau. As outras classes não. Então, na flexão, nós vamos ter uma possibilidade de ampliar as nossas características, ou da gente adotar característica para as pessoas e coisas. O que eu estou querendo dizer? Que o adjetivo, ele precisa ter uma flexão em grau para nos proporcionar uma variedade de formas como eu vou caracterizar as coisas. Até porque as coisas e as pessoas, os objetos e tudo que a gente caracteriza, ele vai se apresentar de maneiras diferentes, né, pra gente. Então, vamos à flexão do adjetivo. Nós temos o grau superlativo, tá? E o grau... Aliás, primeiramente o grau superlativo, porque eu ainda não coloquei o comparativo. Então, nós vamos falar primeiramente só do superlativo. Então, nós temos o superlativo analítico e o superlativo sintético. Daí eu tenho um macetezinho para facilitar, porque esse assunto também ele é muito simples e fácil, mas de acordo com quem passa pra gente, ele se torna um bicho de 7 cabeças. Esse também é um conteúdo que eu não aprendi nessa idade de vocês na escola, porque a forma como foi passada para mim, eu não entendia o porquê superlativo, por que flexão, o que era flexão, por que o substantivo ele concordava somente com o adjetivo em gênero, número e grau. Então, esses promenores, antigamente, a gente não viu o professor falar. E hoje torna-se necessário se falar para que o aluno compreenda, para que amplie, para que fique fácil dele lembrar, né? E até entender o que ele está fazendo. Então, vamos lá. Como o nome já diz, superlativo. Então, o grau superlativo, ele vai trazer a possibilidade de eu caracterizar com um certo exagero, tá? Por que isso acontece? Vamos para o dia a dia, vamos para o cotidiano. A gente percebe, quando a gente fala, eu dei o exemplo da mulher, né? Vamos a um doce, vamos a uma comida. Quando a gente come qualquer alimento que é agradável ao nosso paladar, que a gente sente a sensação de que agradou, né? Tá bom, tá bom. Mas tem outro contexto que a gente diz assim, que delícia, né? Já é uma acentuação daquela característica. O doce tá bom, o doce tá maravilhoso, o doce tá muito bom, o doce tá bom, o doce tá muito bom, o doce tá excelente. Observem que quando eu falo bom, muito bom, excelente, existe uma certa diferença quando eu faço essa expressão de bom, muito bom, excelente. É como se eu estivesse dizendo que ele está mais do que agradável, né? Existe um certo exagero nessa característica. Então, por isso que o grau superlativo nos ajuda, no contexto da nossa fala do dia a dia, para a gente ter a possibilidade de usar característica ou exagerar essa característica. Acho que agora ficou claro. E se não tiver, na próxima aula, na avaliação, a gente conversa e tira a dúvida. Então, dentro desse grau superlativo, que tem essa finalidade de diversificar as características com o exagero, a gente vai ver o analítico e o sintético.
Como é que eu uso o grau superlativo analítico? Também vai trazer a ideia de exagero, professora? Sim, só que com uma formação diferente. Vocês lembram do substantivo? Que quando eu falava do grau aumentativo e diminutivo, eles também têm superlativo analítico e sintético lá no substantivo. Então, nós vamos falar a mesma coisa com relação ao grau, mas só que dessa vez do adjetivo. Então, no adjetivo superlativo analítico, essa característica ela vai ser formada com a junção de um adjetivo e de outra palavra, né? Muito lindo, exageradamente delicioso, demais de bom, que é uma expressão informal do nosso dia a dia, a gente usa essas expressões muito. Então, a gente usa muito, desculpem, o adjetivo mais outra palavra é o analítico. O sintético, ele tá aqui, tá? Eu vou apagar ele aqui para não fazer confusão. Então, nós usamos, tá? Nós usamos sempre o adjetivo mais outra palavra. Tá claro? Então, vamos lá. Superlativo, analítico, eu vou usar uma expressão para caracterizar aquele substantivo. Como é que eu componho essa expressão? Adjetivo mais outra palavra. Dentro do superlativo sintético, como o nome já diz, sintetiza. Eu não preciso usar dois termos, eu vou usar um. Mas eu vou usar o radical da palavra. Espero que vocês lembrem do que é radical, sufixo, afixo. A gente estudou ano passado em substantivo, né? Tá claro? Então, eu vou usar o radical da palavra e acrescentar um sufixo. Então, olha só. Bonito. Bonito é uma característica. Mas para usar o superlativo sintético, eu vou tirar o O e vou colocar o ão. Bonitão, né? Eu também posso tirar a gente quase não usa essa expressão bonitíssimo, né? Lindíssimo. Lindíssimo a gente até que já usa bastante. Então, observem que eu estou usando o radical da palavra com o sufixo, tá? Radical mais sufixo. Quando eu construo uma única característica, fazendo essa fusão, fazendo essa união do radical com o sufixo, eu estou usando o grau superlativo sintético. Para quê? Para caracterizar, tá? Trazendo a ideia de exagero. Porque quando eu falo bonito, é algo, vamos dizer, típico, é algo natural de se ver no dia a dia. Mas quando eu falo bonitão, já sai do típico. E quando eu falo bonitérrimo, lindíssimo, maravilhosíssimo, eu já estou exagerando. E isso acontece no nosso dia a dia, sim. Para qual significado? Para determinar quando algo, vamos dizer assim, está de acordo com o natural das coisas e quando você vê uma característica exagerada, algo que te chama muito atenção, aí você precisa usar o superlativo. Aí a gente vai usar a ideia do homem, né? Aquele homem que tem os olhos verdes, um cabelo bonito, a gente diz ele é bonito. Mas quando a gente vê um conjunto de características que vão além disso, olhos verdes, um cabelo, né, sedoso, aquele peitoral batido, barriga de tanquinho, meu marido tá ouvindo tudo isso aí, daqui a pouco vai brigar, né? Mas é um exemplo. Então, quando a gente vê esse homem alto, que tem padrão que a sociedade impôs, né? E a língua, como eu já disse, ela vai se adequando. E aí a gente vai dizer bonitão, bonitíssimo, lindíssimo. Aí a gente vai perceber que a característica, ela se ampliou. E por isso eu preciso usar o superlativo. Tranquilo? E aí, a gente já falou do exagero. Vamos falar da necessidade de nós compararmos algo ou alguém a alguma coisa. Porque a gente faz sempre isso. Vamos lembrar lá na figura de linguagem, vocês ainda não trabalharam essa figura de linguagem, e eu não vou falar dela para não causar confusão. Mas tem uma figura de linguagem chamada comparação, que a gente usa o grau superlativo também, mas esse é outro assunto que nós vamos trazer para cá.
Então, o grau comparativo, eu vou usar aqui esse ladinho para colocar, grau comparativo, para a gente entender melhor, tá? O nome já diz, compara, né? Então, no grau comparativo, nós temos a intenção de fazer exatamente o que a palavra diz, comparar, né? Comparar. Então, por que que existe essa flexão em grau do adjetivo, denominada como grau comparativo? Justamente porque, às vezes, algo ou alguém se parece, se assemelha entre si. Existem semelhanças, coisas parecidas. Então, a língua, ela tende a essa comunicação, né? essa necessidade de comunicação, trazendo os adjetivos. Por exemplo, quando a gente vê pessoas que têm características, coisas, objetos, por exemplo, um sofá que foi coberto com o mesmo tecido, né? E o tecido é apresentável, tem uma estampa bonita. E você chega no outro local, tem uma estampa que não é a mesma, mas se assemelha, é tão bonita, tão apresentável quanto aquela que você viu anteriormente. E aí a gente faz um determinado comentário. O sofá da minha casa é tão bonito quanto da casa de fulano, ó, tão quanto. Então, no grau comparativo, nós vamos ter igualdade, eu esqueci de falar, igualdade. Nós temos inferioridade. E nós temos superioridade. Pronto. Então, para comparar, eu posso comparar de três maneiras. Eu posso comparar algo com alguém para dizer que é a mesma coisa. Eu posso comparar algo com alguém para dizer que um é mais que o outro. E eu posso dizer que eu também posso comparar algo com alguém ou com alguma coisa, trazendo a ideia de que o um, primeiro, tem características maiores ou apresenta mais características que o outro. Então, nessa ideia, a gente vai compreender a ideia de igualdade, né? Inferioridade e superioridade. Vamos trazer aqui para o contexto do nosso dia a dia. Vizinho é uma praga, né, gente? Meu vizinho não me escuta, mas vizinho é uma praga. Mas também não assiste o vídeo. Mas, às vezes, a gente sempre faz isso. Às vezes, um vizinho compra uma geladeira bonitona, com duas tampas, né? Com duas portas. Duas tampas é bom. Duas portas, inox, com um congelador grande. Aí, quando a loja vem entregar, o vizinho olha. Poxa, a geladeira da vizinha é mais bonita que a minha. Mais que. Então, eu estou colocando o grau de superioridade, porque eu estou usando o termo mais na frente. Eu estou valorizando o elemento que eu coloquei primeiro, a geladeira da vizinha. Então, ela é superior à minha geladeira. É bem tranquilo, porque o termo já dá a ideia de superioridade. Mais que, né? Uma outra é quando você vê o contrário. A vizinha com uma geladeirinha peba, dessas comuns, né? Com uma portinha, daquelas bem pequenininhas, diz assim, poxa, a geladeira da vizinha é menos bonita que a minha. Tem menos qualidade que a minha. Então, menos que. Observe que no contexto, quando eu coloco menos que, eu já estou inferiorizando o primeiro elemento. Então, é muito fácil de diferenciar, de observar pelo contexto da oração. Mais que, menos que, e tão como é tão bonita quanto a minha. Eu não estou dizendo que eu estou perdendo o que ela está ganhando de mim. Estou dizendo que nós estamos iguais. Gisele Bündchen, né? É tão bonita quanto, vamos dizer, quem?
E aí bateu aqui uma... Gisele Bündchen é tão bonito quanto Naomi Campbell, né? São duas modelos internacionais. Estou dizendo que a Naomi, ela não é mais feia e nem mais bonita. Eu estou colocando as características como iguais, por isso a ideia de igualdade. Então, para encerrar nossa aula de hoje, observe que o adjetivo, ele traz um valor semântico, ele traz um significado de acordo com a sua posição. Eu não posso colocar ele antes e depois mudar para depois e dizer que a ideia é a mesma, porque não vai ser. Tem que prestar atenção na posição que você está colocando e no que você quer dizer lá na oração. Também falamos da flexão, vimos que flexão são mudanças e aqui na flexão do adjetivo são possibilidades que nós temos para utilizar essas características de maneiras diferentes, porque nós vamos encontrar no dia a dia, ao nosso redor, objetos e coisas com características iguais, características diferentes, e que a gente pode exagerar quando as características de um é mais do que outro, ou nos podemos comparar, colocar um com mais característica que o outro, com menos característica do que o outro, e aí a gente vai ver as flexões dos adjetivos e para isso que eles servem. Tranquilo, meninos? Então, quando forem fazer a atividade do livro, lembre desses detalhes. É para isso que serve a flexão do adjetivo e lembrando que o adjetivo ele não só caracteriza, porque aqui na flexão do grau, ele também vem para modificar. Beleza? Até a próxima aula. Tchau!